Olá, gente, tudo bem? Mais uma edição do Nexus Cast. E aí, já ativou seu modo Nexus? Não? Então é hora de ativar e vem com a gente para o universo do empreendedorismo. E aí, Ricardo, tudo bem, meu amigo? E aí, Edson Júnior, meu amigo. E aí, pessoal, mais uma quarta-feira que nós estamos aqui presentes, sem falha, para trazer o que é mais importante no nível do empreendedorismo para vocês, para quem quer empreender, para quem tem algum amigo que deseja empreender. Nós estamos sempre aqui. E hoje nós não temos um convidado só, porque nós tivemos vários convidados, né, Edson? Hoje é uma edição especial, né? Vamos fazer um flashback aí dos 10 primeiros programas do Nexus Cast. Então já te convida porque esse programa está sensacional. Vamos pegar, né, Ricardo, os principais insights de cada um dos convidados, esmiuçar e levar até você mastigadinho para você aí colocar em prática na sua vida, não é isso? Isso aí, pegar aquele resumo, identificar padrões, né? Porque se a gente começa a observar os empresários que teve sucesso, que teve coragem de empreender ali, a gente percebe alguns padrões. Então a gente vai pegar cada detalhe que a gente notou ali importante, que um utilizou, o outro também utilizou, para poder trazer para vocês que estão passando por algum desafio ali no rumo do empreendedorismo e assim poder solucionar isso e avançar. Então conte com a gente, vamos seguir, né? E vamos começar falando, cara, de um parceiro aqui sensacional. Você que fica preocupado, principalmente nessa época de fim de ano, né? Aí chega aquele monte de parente em casa, vai usar todos os ar-condicionados da casa, aí você fica já coçando a cabeça, meu Deus, já tô esperando a conta de janeiro. Então é hora de parar de preocupar com isso, sabe com quem? Com a Solar Company. Essa sim é sua parceira. Você vai economizar, você vai receber seus parentes aí sem preocupação. Vai preocupar, sabe com o quê? De estar junto, conviver esses momentos que é tão especial, né? Final de ano é muito bom porque a gente está reunindo os amigos, familiares. Então a Solar Company vai fazer com que você saboreie esse momento sem preocupações com sua conta de luz. Porque a Solar Company vai usar a energia do sol que está aí disponível, uma energia sustentável, limpa, para você economizar na sua conta. Você pode aí economizar até 90% de sua conta. Já imaginou? 90% de desconto, você pagar aí a taxa mínima, coisa boa. Eu já faço isso já há alguns anos e eu sou cliente fiel da Solar Company. Você que quer mais informações, acesse aí o site solarcompany.com.br e descubra como também entrar nesse universo da energia solar e economizar de verdade. E tem mais ainda, não tem lugar para colocar a sua usina solar? A gente tem solução para isso, né, Ricardo? Nós temos aí RDX Energia, energia por assinatura. E, mais uma vez, a número 1 da Bahia, começou aqui em Guanambi. Então, se você não tem espaço para colocar a usina na sua casa, se você mora de aluguel, mora em apartamento ou o financiamento não passou, então conheça as nossas soluções da RDX Energia. Você consegue economizar até 30% sem fazer investimento algum. O processo é simples. Você acessa o site da RDX Energia, entre em contato ali com o pessoal, os nossos vendedores, e assina o termo de adesão, que é simples e prático, 100% digital. Assinou o termo de adesão sem pagar nada, logo até no máximo em 90 dias você já está com a conta de luz 30% mais barata. Top demais, assim como a gente gosta de indicar também, você que faz aquele malabarismo para cuidar das contas e precisa de uma empresa parceira que vai realmente não só cuidar das suas finanças, saber o que deve ou não, que tributo deve ou não pagar, mas é aquela que vai te indicar um caminho melhor para você também economizar e sem ficar preocupando com as contas. E a gente indica quem? Conte Contabilidade. Cara, agora o papo é sério. Eu estava ali em Arraial da Ajuda semana passada e deparei com a notícia de mais um aumento de carga tributária. Então o governo decidiu aumentar a alíquota de presunção das empresas do lucro presumido em 10%. E isso vai surtir um impacto muito grande para as empresas, mas principalmente para o consumidor. Então, mais do que na hora de revisar o seu modelo de negócio, é mais do que hora de você fazer um planejamento tributário para poder continuar no mercado, revisando toda a estrutura do negócio. Então não deixe para depois. A gente tem a reforma tributária, a gente tem essa nova reforma aí que é aumento da alíquota de presunção do imposto de renda, a gente tem aí tributação dos dividendos. Então são muitos detalhes acontecendo agora. Então procure quem está atualizado, procure quem vai ajudar a expandir o seu negócio. Então procure a Econte Contabilidade, não? E como nós falamos no início do programa, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva dos 10 primeiros programas aí do Nexus Cast, 2 meses de sucesso, né? Um programa que veio realmente fazer a diferença aí
E para quem quer empreender, quem já empreende, quer ideias novas, né? Porque a gente aprende com isso, conversando, trazendo pessoas que já percorreram aquele caminho e realmente fica mais fácil para a gente fazer o mesmo, porque se tem alguém que já passou ali antes, ó, que deu certo, para ali não, que deu errado, então é mais fácil, né? E a gente trouxe no primeiro programa um cara que é especial, um cara que eu já conheço há algum tempo, já fizemos algumas campanhas juntos. Eu lembro quando teve aquele problema de chuvas, né? Caiu muita chuva na região de Ilhéus e muitas pessoas perderam suas casas. E aí o Wesley entrou em contato para a gente fazer uma campanha para arrecadar alimentos e materiais para aquela região. Quando ele chegou para mim, eu falei, não, eu já estava pensando que pronto, Deus juntou aquilo que a gente queria fazer, Wesley. Fizemos uma campanha maravilhosa. Conseguimos levar um caminhão de alimentos para a região, né? Em poucos dias a gente conseguiu lotar, na verdade passou da capacidade do caminhão. O caminhão inclusive estourou o pneu porque estava tão pesado, mas é Deus tão bom porque conseguiu chegar e levar alimento para essas pessoas. Então o Ezron do Fraceiro de Alimentos veio aqui, contou sua história e trouxe vários insights. Então você que está aí, já pegue o seu caderninho de anotação, vamos relembrar algumas frases do Ezron, alguns ensinamentos que ele trouxe para a gente. Ele disse o seguinte: permanecer firme na fé e no propósito, né? A importância de ter fé e propósito, uma coisa junto com a outra, porque o propósito faz isso, ele nos guia. Eu gosto de comparar o propósito com um barco sem capitão, né? Que ele vai ficar lá à deriva no oceano. Quando você tem um propósito, é como se você tivesse um capitão ali segurando o leme e sabendo onde vai chegar. Olha, eu tenho que chegar naquele lugar, naquele porto. Então o propósito é isso, é esse guia que faz com que a gente saiba onde a gente quer chegar. Então, propósito e fé é muito importante, o Wesley trouxe isso. E ele disse uma frase também muito, muito forte, né? Quando eu pensava em desistir, eu lembrava das palavras da minha mãe. Minha mãe sempre dizia, vai dar certo. Aí a importância, né, Ricardo, de ter pessoas ao nosso lado que, mesmo que não enxerguem ainda o que a gente enxerga, mas elas apoiam o nosso sonho. Mesmo que muitas vezes ela duvida dentro dela, assim, talvez não vai dar certo, mas ele está acreditando, eu acredito nele. São poucos, né? E principalmente, é interessante essa parte aí que ele fala da mãe dele, porque principalmente gerações diferentes, né? Então pessoas com gerações diferentes, com visões de negócio diferentes, quando você arrisca um negócio, nossos pais, eles não querem que a gente se frustre muitas vezes, né? Os pais, eles sempre têm aquele espírito protetor, e quando protege demais, acaba gerando um problema lá na frente. Então eu achei que muito bacana isso aí da mãe dele, porque assim, não, vai dar certo. Mas se não der, paciência, tenta de novo, porque eu acho que quebrar a cara faz parte do aprendizado, né? Faz, assim, e é importante isso, é você entender o sonho daquela pessoa que você gosta, que você ama e vai apoiar, entender que o caminho não é fácil, mas que você vai estar do lado. Olha, se der certo eu estou aqui, mas se der errado também eu estou aqui, né? Estou aqui isso também. Faz toda a diferença, né, Ricardo? Perfeito. Eu já vi vários casos inclusive o livro que eu estou lendo aí do Elon Musk, que é muito desafiador quando você vai empreender, principalmente em algo muito fora da curva, muito inovador. Então, naturalmente, as pessoas vão duvidar do negócio. Naturalmente. Não adianta a gente reclamar daquela pessoa, porque você que viu, você que teve a visão, você que estudou o negócio. Então, a pessoa que não está por dentro, ela vai duvidar, porque ela não tem as métricas que você tem, ela não tem o estudo que você fez, ela não tem as informações que você tem. Então, ela acaba duvidando. Então, nesses momentos, é comum as pessoas duvidar e muitas vezes falar assim, não vai dar certo, sai fora disso. Mas quando você tem uma pessoa que fala, vai meu filho, vai isso que... é bom demais, né? Isso muda tudo. Às vezes só precisa desse empurrãozinho, né? Sim. Tem uma pessoa ali doida para empreender, tem uma ideia extraordinária, mas está faltando um apoio. Uma pessoa fala assim, vai na fé, vai com tudo. Acredite. Dá a cara a tapa. Se der merda, você só vai saber se chegar lá. E mal fica o aprendizado, deu errado, Lógico. fica o aprendizado, você sabe agora por onde não deve ir, né? Exato. Eu lembro, assim, eu sou muito fã de basquete, eu lembro quando o Michael Jordan, em uma entrevista em um podcast, perguntaram para ele como ele lidava com uma carreira de tanto sucesso, tantas finais, tantos arremessos certos. Olha, as pessoas só viram que eu acertei, mas não viram que para acertar eu errei 99. Né? Os erros me ajudaram a me construir, porque eu não desisti. Enquanto você viu um arremesso meu que ganhou um jogo, teve mais 10 que eu não ganhei, mas aquele
um faz toda a diferença. Então, a gente vai errar até acertar. E quando acerta, aí o game muda. Ninguém vê a trajetória, né? Ninguém vê a trajetória. A gente vê muito assim, vamos voltar um pouquinho, vamos vir um pouquinho mais para frente, depois a gente retorna o tamanho de Hugo ali, né? O Costa com Araguaia, ele falou no programa lá que vendeu 120 milhões. Aí o pessoal vê ele com um carro bacana, um sítio bacana, uma empresa grande, uma trajetória legal, mas só enxerga Hugo no dia de hoje. Então fala assim, para ele é fácil. Para ele é fácil, mas ninguém viu a trajetória que ele passou, as dificuldades, os desafios, as lutas que foram. Por mais que a pessoa lá atrás participou até junto, lutou junto, viu como a pessoa estava passando necessidade ali, dificuldade. Mas quando está aqui em cima, todo mundo esquece. Só quem não esquece é ele, né? Que levou as flechadas, né? E ainda continuando com o Wesley, né? Pra gente passar para o próximo convidado, ele disse o seguinte, olha que frase bacana, anote aí. Se você tem um sonho, um produto, uma ideia, acredite de verdade. Quem não confia no próprio trabalho nunca vai convencer ninguém a confiar. Então, você, de tudo, você que tem que confiar. Como é que eu vou te convencer? Não, Ricardo, eu quero convencer que tem um projeto aqui bacana, né? Vai dar certo ou tal, mas eu falo daquela forma que não te convence, eu não passo confiança, eu não passo que eu mesmo não estou acreditando. Se você não acredita, quem é que vai acreditar? Como é que eu vou te convencer se eu não acredito? Então, é confiar. Você, mesmo que pareça impossível, mas você já estudou sobre aquilo, você fez seu planejamento. Então, confie. Pode não estar certo? Pode, como tudo na vida, mas você vai confiar, você vai ter a firmeza naquilo que você quer, onde você quer chegar. Isso convence. Convence. Isso convence demais. Então, quando você e é um negócio interessante, é até o seguinte, quando você vai dar uma palestra ou vai fazer alguma apresentação, se você domina o assunto, você não gagueja. Pode gaguejar por timidez ali só no início, mas quando você acredita, você fala, acaba convencendo as pessoas. Mas se você não acredita no seu projeto, você já começa gaguejando, você já começa inseguro. Por que você está inseguro? Porque você não acredita. Se você acreditasse, você tinha total segurança de chegar para a pessoa e falar, vamos tocar um negócio, vai dar certo, vai funcionar assim. Eu faço muito isso para os meus negócios. Tem um projeto novo aí, que eu ainda não vou revelar, mas eu desenho tudo, projeto, faço números, anoto, faço as projeções para os próximos 5 anos, qual vai ser o ponto de equilíbrio, qual vai ser o custo, eu preciso investir quanto, tal, para apresentar para a pessoa. Então, olha, isso aqui vai impactar em quê? Como isso vai funcionar? Só que eu falo olhando no olho da pessoa. Olhando no olho e falo assim, você vai comigo? Se quer ir, vamos. Se não quiser, eu vou assim mesmo. Então, eu só estou te dando uma oportunidade. Então, quando a pessoa, você fala assim, eu vou com você ou sem você? Qual é a chance de você querer ir comigo? É maior, né? É maior. É confiar, né? E, assim, o Wesley, ele veio lá de Mutanz, né? É uma história bacana. E agora, vamos mudar da região. Vamos falar agora de uma pessoa que vive de Monte Alto, que teve no segundo programa. Cara, não, sim. Adro Alves, cara, já tem um tempo que eu acompanhava ele ali na rede social. O trabalho que ele tem feito e a determinação dele, cara, eu acho admirável. Porque, igual você falou, ele vem uma cidade igual Monte Alto, cidade pequena, geograficamente ela é maior que Guanambi, né? O território, sim. O território geográfico inclusive, acho que Guanambi já pertenceu ao Palmas de Monte Alto, assim como o Caeté, acho que é um dos municípios mais antigos. Antigos. E ele veio de Monte Alto, montou uma fábrica de açaí, começou pequeno, né, com outros projetos e tal, montou uma fábrica de açaí e eu rodando aí, né, nessa viagem, cara, eu vi poucos do tamanho dele e com a ambição que ele tem. Porque não adianta ter sonho, mas não ter ambição, né? E ele fez o negócio acontecer. E ele sempre está inovando, né? Eu vi essa semana mesmo, ele lançou um novo produto, né? Se não me engano, produto zero, mas com nova roupagem, embalagem. Eu ainda não experimentei, viu, Adro Alves? Mas quero experimentar essa nova linha aí de picolés. Olha, só olhando nas redes sociais, eu já deu vontade de degustar. Então, o Adro Alves realmente trouxe muita contribuição aqui, né? Sim. Muitos insights. O cara trouxe aqui uma visão de negócio que, igual você falou, ele não se contenta com aquele que sempre está expandindo, inclusive com novos empreendimentos. Ele, quando ele falou sobre como ele começou, que a ideia dele, inclusive, nasceu de uma viagem, né? Em 2000, a empresa dele nasceu em 2017, ou seja, poucos anos
5, 8 anos, olha o tamanho do Açaí Flash hoje. E interessante, o que acho que contribui também para o crescimento dele, eu acho que todo mundo empreendedor deve levar em consideração, que é uma tendência de mercado também, que é o ramo de educação. Então, assim, ele está sempre viajando, participando de eventos, participando de treinamentos, e não fica só com ele traz e apresenta o Líder Flash, ele fez participação na escrita de um livro. Então, um livro de empreendedorismo, um cara aqui da zona rural de Palmas de Monte Alto, escreveu um livro sobre empreendedorismo. A gente está acostumado a olhar isso nos States, né? Coisa dos Estados Unidos. Então, a visão do cara é muito fora da curva, né? Ele está muito além até de muitos empresários de Guanambi. Sim, olha quantas pessoas ele empregam, se não me engano, mais de 100 colaboradores hoje, direto para os indiretos. Uma empresa que realmente mudou a cara de Monte Alto, né? Imagina o dinheiro que circula hoje em Monte Alto, graças ao Açaí Flash, né? E como ele tem outros empreendimentos que vão ainda moldar ainda mais a cara de Palmas de Monte Alto, porque ele não para no açaí, né? Então veja a importância de um empresário em uma cidade, né? A gente gosta de reforçar isso, que infelizmente muitas pessoas, algumas vertentes, jogam um empresário contra as pessoas contra os empresários, parecendo que todo empresário é vilão. Não estou falando que tem empresários que só quer fazer, só sugar mesmo, não existe, mas é em todo lugar, tem pessoas boas e pessoas ruins, tem empresários bons e empresários ruins, mas a maioria dos empresários fazem o bem, geram emprego, geram renda, né? Faz social. Isso não está relacionado ao empresário, está relacionado ao ser humano, né? Isso. Então, se esse cara não fosse empresário, fosse funcionário, o cara ruim, ele ia ser um péssimo funcionário também do mesmo jeito. Então, não está muito relacionado a ser empresário ou ser dono de negócio, está relacionado ao próprio ser humano. E eu penso que a maioria das pessoas tem um coração bom e tem uma visão em prol da sociedade também. E que a empresa, ela cumpre um papel fundamental na sociedade. Então, precisamos da empresa não só para ganhar dinheiro. Toda a sociedade precisa da empresa. A gente tem ali, numa empresa, além de gerar emprego, além de gerar renda, ela contribui para a sociedade. Vou dar um exemplo aí do que Ezra fez, coletando alimentos para poder distribuir. Quantas empresas não fizeram isso? Sim. Várias empresas fazem isso. Quantas empresas não fazem doação para Casa de Madre Hipólita, Irmã Dulce, tudo? Empresas que bancam, muitas vezes não é nem o governo, é a iniciativa privada. Então, essa parte social, muitas vezes, quem está, alguns funcionários, não falar todos, não conseguem enxergar. O poder público muitas vezes também não consegue enxergar, mas as empresas estão fazendo isso. Sim. Gera emprego, gera renda, gera, por exemplo, esses eventos que está tendo muito aqui agora na região de corrida, né, running. Acontece porque as empresas estão patrocinando. Empresas entram com dinheiro para poder fazer isso acontecer. Então, olha o papel que a empresa tem na sociedade. A importância, né? E de Palmas de Monte Alto, agora vamos chegar um pouco mais perto de Guanambi. Vamos falar agora de dois irmãos lá de Candiba, que tem um empreendimento sensacional. Vieram aqui a gente foi lá conhecer primeiro a Cerâmica Alves, eu já conhecia de nome, mas eu não conhecia a cerâmica. E eles mostraram o processo, como funciona, e a gente viu por que uma empresa familiar deu tanto certo, né? E eles trouxeram vários insights aqui também no programa, assim como o Wesley, assim como o Adro Alves, e eles falaram o seguinte: quem conhece o chão da empresa entende o verdadeiro valor do trabalho. Olha que frase poderosa, né? Aí eu me lembrei que ele contou aqui que quando ele tinha 17 para 18 anos, ele foi lá, o pai levou ele para trabalhar na empresa, ele achava que ia pegar um cargo, tal, não. O pai mandou capinar, mandou fazer tudo aquilo que tem que se fazer. Conhecer o chão, né? Conhecer o chão da empresa. Então, passou por todos os setores, porque o pai entendeu que ele precisava entender para poder liderar. Como é que você lidera se você não conhece a sua empresa, né? Então, ele aprendeu tudo, e não é à toa que ele ficou craque, né? O Fernando, sensacional, né? A história dele. Tem outros empreendimentos também, mas isso é um ensinamento para os pais. Eu sou pai e eu me preocupo muito com a criação da minha filha, de fazer com que ela entenda os valor das coisas, porque a vida que eu dou para ela é muito mais fácil do que eu tive. Eu não tive um terço do que eu posso proporcionar a ela. E às vezes essa facilidade faz com que a gente estrague nossos filhos, né? Estrague os filhos, é verdade. O Augusto Cura, ele fala: crie
herdeiros, ou crie sucessores e não herdeiros. Né? Então a gente precisa criar sucessores. Isso ficou bem claro, né, com os irmãos. Ficou. Agora, assim, acho que a gente vive em gerações diferentes, né? Muitos pais dessas gerações aí de entre 20 a 20 e poucos anos tratam os filhos ainda como adolescentes, né? E na verdade você vê, filho de médico, empresário, começou cedo. Vitor também, filho de médico, prefeito, tudo, começou a trabalhar aos 16. E a gente vê muitos aí com 25 anos, não sabe nem o que é da vida. Fica só, sei lá, não sei se isso está muito relacionado à geração, às facilidades que trouxeram hoje, que eu creio que sim. Mas a gente tem que ter um certo cuidado. Agora, assim, eu já vejo que os mais jovens já não estão tão nessa pegada, tá? Você acha o quê? Olha, eu acho que depende da gente. Porque você já reparou que muitas vezes a culpa é dessa geração, mas quem criou essa geração? Né? Então, independente da geração, sempre teve pessoas assim. Sempre teve pessoas, a gente podia ver pessoas que vêm de famílias ricas e que os filhos eram mimados e não davam sequência àquilo que o pai deixou. Mas também a gente via pessoas que davam sequência. Então eu falo, a gente culpa as gerações, mas a culpa mesmo são dos pais, de todas as gerações. A gente que vai formar os filhos, o caráter dos filhos, isso não muda. A formação de caráter e valores não muda. Honestidade, trabalho, isso não muda. Então eu acho que está faltando o quê? Voltar e que os pais, todos nós, possamos criar nossos filhos com esses valores que são essenciais na formação do caráter. Isso faz toda a diferença. Eu vejo aqui na região, tem alguns filhos de empresário, né? O pessoal da época do algodão, tá com uma faixa de 70, 80 anos de idade aí, criou os filhos e carrasco, né? Criou filho de forma carrasca. Só que esses filhos que foram criados carrasco não são carrasco com os seus filhos, com a próxima geração. Então leva muito na boemia, como assim, meu pai foi mal comigo, foi carrasco comigo, eu vou fazer diferente com meu filho. Aí acabou estragando. Aí acaba reclamando hoje, meu filho não faz nada, é um preguiçoso, não sei o quê. Na minha época não era assim, né? Meu pai batia na gente, era um carrasco. Porque não entendia a forma de ensinar. Não entendia que era preciso, às vezes, ser duro, às vezes precisa ser duro. O grande problema da gente, né? Eu falo assim, a gente tem um coração bom, né? A gente quer dar o melhor para os filhos. E a gente tem uma dificuldade muito grande de dizer não, de falar assim, não é agora que você vai ganhar isso, por quê? Explicar também, né? Não só dizer não, mas falar por que ou não, né? Minha filha, se por ela, eu dava presente para ela todos os dias. Eu só dou presente para minha filha nas épocas que tem que estar. É aniversário dela, Natal agora eu dou. Até para ter magia, né? Para ter magia, para entender o valor das coisas, né? Mas tem outras pessoas que não fazem isso, né? Então a gente tem que educar os nossos filhos para que a vida não é fácil. A vida é dura, né? Mesmo que a gente tenha uma certa facilidade, porque nossos pais têm uma certa condição, mas quando você chega lá na frente, no dia a dia, você vai apanhar. E tendo ou não dinheiro, tendo ou não condições, a vida sempre bate. E aí depende da gente ensinar a suportar as dores, né? Eu me lembro muito bem do filme de Sylvester Stallone, eu sou fã, né, de Rocky Balboa, e ele tem uma conversa, um diálogo dele com o filho, porque ele fala isso, né? A vida vai te bater forte e duro, não vai ser como eu que te carreguei no colo ali, faço por você. Então eu sou duro com você porque a vida é dura. Então você precisa aprender a encarar a vida, os desafios da vida. Então a gente, né, como os pais, a gente pode facilitar demais, né? Não tá relacionado a não levar pancada, né? Está relacionado ao quanto você consegue resistir às pancadas que você leva. Isso que é o sucesso, que era até a técnica dele, né? Ele apanhava até o cara cansado, depois ele pra cima, né? É uma história maravilhosa, né? Do próprio ator Sylvester Stallone, que tinha paralisia e chegou a vender até o cachorro dele para poder se sustentar, que ele não tinha onde ficar nem o que comer. Ele fala que uma das maiores dores dele foi ter vendido o companheiro dele, que depois ele comprou de volta, depois do sucesso de Rock, né? Que ele não só ofereceu o roteiro que ele mesmo escreveu, mas a condição era ele estrelar. Olha a jogada do cara, né? Ele podia ter vendido, o cara ofereceu muito dinheiro na época para ele, mas a visão dele, a visão empreendedora dele, fez com que ele chegasse lá na frente e se tornou o que ele é hoje, né? Um ícone mundial. E voltando ali a Fernanda e a Amanda, você vê, um empreendedor é diferente do empresário, né? Tem um episódio que você até explicou sobre isso aí. O empreendedor, ele não para, ele está sempre vislumbrando algo novo. E teve um certo tempo
eu também não paro, eu fico sempre observando como é que está o mercado, oportunidades e vou tentando arriscar. Já tomei prejuízo, eu nunca quebrei, mas já tomei prejuízos por conta disso, né? Porque arriscar em negócio, depois eu desisti do negócio que não era bem o que eu queria. E eu não lembro quem foi, mas falou assim, não, você deve focar numa coisa só. Cara, mas o gostoso pra gente que empreende é criar novas experiências, novos formatos, novos negócios, é isso que é gostoso. Chega um momento que o negócio estabilizou, não tem mais graça. Opa, não vou fechar, mas tá me dando a renda aqui, vamos pro próximo. E isso que se faz a multiplicação, né? E isso começa a multiplicar e fazendo novos negócios. É o que todos eles fizeram, né? Amanda mais Fernando tem outros negócios, tem parte de imobiliário também, eles mexem. Tem o Gorilas, tem outros negócios aí também. Eu gosto de usar uma analogia para falar do empreendedor, né? Esse empreendedor realmente que é inquieto. Eu comparo com um alpinista. O alpinista faz o quê? Ele tem um objetivo, ele vai subir a montanha, vai escalar. Aí ele escala. Aí ele chegou naquele platô, parece que pronto, já tá ótimo, né? Mas não, ele descansa por um momento ali e depois continua para o próximo passo, um cume mais alto que aquele. Então. Chegou naquele objetivo mais alto, ele descansa ali um tempo, tal, se refaz sua energia e depois vai para o próximo cume. O empreendedor é assim, né? Ele constrói uma empresa, um negócio, ele estabiliza, ele deixa tudo certinho ali, pronto, agora está tudo organizado, vamos para o próximo. Né? É desse jeito mesmo. E depois a gente teve Ricardo 077, cara que foi muito top ali também, ele trazendo a parte da visão para montar o 077, que é um bar, uma casa noturna que fora do padrão da nossa região, né? A gente não estava acostumado com... Eu lembro que na época do K2 foi legal, mas nessa pegada, e é praticamente show todo final de semana, precisa de uma energia gigante, né? Você que trabalha com publicidade, trabalha com eventos também, como é que é trabalhar à noite, final de semana? Sempre se reinventar, né? Na verdade, assim, igual eu lembro que ele disse muito isso, né? O que faz é queimando a cabeça todo dia para criar algo novo, para atrair as pessoas, porque você tem muitos concorrentes, né? Tem muitos outros bares, então o que é que eu posso fazer para que as pessoas venham para o meu bar, né? Ele falou isso, por isso que ele está sempre inovando, trazendo atrações diferentes, criando algo diferente. E uma das coisas bacanas, ele criou um ambiente que é gostoso de você ir, porque é tão bonito, agradável, que as pessoas elas se tornam o próprio agente de marketing do 077, porque você tira fotos porque é muito bonito o local. Inclusive eu lembrei que ele falou que um dos lugares que as pessoas mais tiram foto é no banheiro. Quem diria, né? Porque no banheiro ele colocou aqueles telefone retrô, né? E por isso que é o 077, é o DDD aqui de Guanambi, né? Então, é isso. Eu acho que ele nos ensina para todos os tipos de empreendimento. A gente não pode se acomodar, a gente está sempre inovando, buscando algo novo, porque senão vem um concorrente e faz melhor. E as pessoas vão para lá. Tem um negócio que nessa viagem que eu estava reparando, que é o seguinte, eu vou falar marca, não tem nada a ver com marca, mas a gente tem a ver com a experiência. Tem uma marca de sorvetes que vem crescendo muito no Brasil, que é a Milk Moo. Você já ouviu falar já? Não lembro. É uma vaquinha rosa. É mais milkshake, na verdade, né? É um milkshake com uns petiscos em cima, às vezes coloca biscoito maisena. O que tem de diferente no produto? Basicamente nada. É um milkshake. Às vezes coloca um chicletezinho em cima, um M&M em cima, que a gente vê também em outros locais. Mas qual é a grande sacada? Por que ele está crescendo? Acho que abriu não sei quantas franquias nos últimos anos. Empresa de 5 anos também, faturamento, se não me engano, de 90 milhões. Mas está muito ligado à forma quando você vende. Ele não está vendendo milkshake, está vendendo a experiência, aquilo que a gente fala, né? Você chega lá, tem lá no Shopping Conquista também. Você chega, tem as almofadinhas, Milk Moo, tem a vaquinha sentada no banco, você sentar e tirar foto, igual o Ricardo falou, que tem que ser instagramável. Tem uns copinhos diferentes, quando você pega tem seu nome no copinho. A pessoa está indo tomar sorvete? Não, a pessoa está indo sentir aquela experiência. Foi o que minha esposa foi, eu quero tomar um sorvete com Milk Moo para ver o que tem diferente. Vamos. Aí a gente no primeiro dia não foi, no segundo dia não foi. No último dia a gente, vamos lá. Ela foi, gostou, o sorvete muito bom, mas não é muito diferente do que a gente vê. Tem várias sorveterias mais gostosas, cada um com uma particularidade, mas o que está gerando a diferença é a apresentação, é o que você está vendendo, é a experiência, né? É uma marca de experiência, né? Hoje a empresa que não entende isso está fadada a encolher até acabar, né? Porque as pessoas hoje
elas querem cada vez mais experimentar, viver algo diferente, né? Sentir algo diferente. Eu acho que eu já falei, inclusive, também no outro programa, que recentemente eu estive em Gramado. Eu recomendo a qualquer pessoa que tiver condições um dia ir em Gramado, porque lá, principalmente a gente que é da área do marketing, né? Você que é do marketing, faça uma visita, você vai voltar com a cabeça assim, ó. Porque a gente percebe que em todos os estabelecimentos eles usam o marketing de experiência. Cada lugar é uma experiência diferente. É o cheiro, é a apresentação, é um lugar que todo lugar é bonito para você tirar foto, que vai para a internet, que vai fazer publicidade do lugar, isso é o melhor marketing que existe, né? Então você percebe isso na prática. E o Ricardo, ele trouxe muito isso, ele falando, olha, quando eu pensei no fazer um bar, eu não queria fazer um bar comum, mais do mesmo. Ele queria fazer um ambiente que realmente atraísse as pessoas. O lugar por si só já atrai. Aí ele falou muito a respeito disso, aí anota aí os insights, né? Treinar muito bem a equipe, né? A equipe muito bem treinada, ficar de olho nos problemas que vão acontecer. É impossível um lugar que lote não ter problemas de atendimento, é impossível, né? Vai ter, né? Mas como é que você vai lidar com isso quando ter? Então você está preparado para esses momentos. Então eu acho que o insight para a gente fazer do programa com ele é isso, né? Estar preparado, treinar a equipe, sempre estar de olho e buscar sempre inovar. Eu gostei também ele falando sobre o churn. Churn é quando o funcionário, a rotatividade de funcionários, sim, né? Verdade. E as pessoas, principalmente no interior, não estão muito ligadas a isso. Para você treinar um funcionário novo, é caro, é trabalhoso, é dolorido. Então imagine assim, você treinou a pessoa, logo a pessoa sai, isso é um prejuízo absurdo. Aí você tem que entender, vem a questão da cultura. Vai contratar, a pessoa tem que estar mais alinhada à cultura do que conhecimento técnico. Conhecimento técnico é muito mais fácil. Senta na cadeira, faz um treinamento ali, consegue. Agora, a parte de relacionamento, entender a cultura da empresa. É igual, vou dar um exemplo. Claro que a gente não pode contratar por esse viés político, religioso, mas isso influencia. Como é que você é católico, contrata uma pessoa que é da Umbanda, nada contra as religiões, mas isso gera um certo conflito lá na frente. A pessoa não vai... Tá, aí você vai, é católico, aqui eu tenho imagem de Nossa Senhora, tá, vamos juntar todo mundo e fazer uma reza ali. Ela não vai querer participar. Com todo respeito, não querer participar. Mas se eu quero que as pessoas trabalhem em comunidade, a gente tem que ter os mesmos vieses, né? É o mesmo propósito, né? A gente tem que ter sempre o mesmo objetivo, o mesmo propósito de vida. A gente tem que buscar, igual acho que foi o Hugo que falou a respeito, porque ele tem um viés político, mas ele fala assim, sempre pela competência e pelo que gera no ambiente, né? Um ambiente tranquilo. Eu já quero parar só um minuto aqui para falar para você que ainda não segue a gente no YouTube, vai lá no canal NexusCast GBI, vai lá, curte, compartilha, já segue a gente, bora fortalecer esse canal para levar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, né, para aumentar mais esse leque do universo do empreendedorismo. Convido você a seguir o NexusCast. E já anotou tudo? No Spotify também. No Spotify, é verdade. Spotify também, tá crescendo bastante lá no Spotify, tá bacana demais. Viajar ouvindo o NexusCast é diferente, viu? É diferente. Você ouvir uma musiquinha é gostoso. Agora, ouvir o NexusCast você aprende pra caramba, né? E no NexusCast, logo depois do Ricardo, quem veio aqui com a gente foi esses sócios que tem uma empresa aí que se tornou líder na Bahia na energia solar, que foi a Ronileia Bastos e o Danilo Bonfim, que trouxeram inúmeros ensinamentos pra gente, né? Mas acho que um dos maiores é a respeito de sociedade. Muitas pessoas têm preconceito a respeito de sociedade. Acho que não tá certo, não funciona. E o que a gente viu aqui ao longo dos programas é que quando você encontra a pessoa certa, que tenha o mesmo propósito que você, é alinhado ali com você, que é muito importante isso. A gente até falou isso, né? Quer saber como a pessoa é, veja como ela trata a família, veja como trata, se ela tem empresa, como é que ela trata os funcionários, e aí você vai ter um norte de se essa pessoa vai ser ou não uma boa sócia. Né? Claro, tudo pode dar errado, porque faz parte, né, da vida, o ser humano somos falhos, mas a probabilidade é menor de dar errado. Então, a sociedade é aquele irmão que você escolhe, né? Então, eles trouxeram vários insights a respeito disso e como deu tanto certo que já tem outros empreendimentos juntos, né? Sim. Inclusive com você, né, Ricardo? Com certeza. E eu vi um empresário falando sobre sociedade, né? Eu pergunto qual é o segredo da sociedade. Não, na verdade não tem segredo. Não tem segredo. É igual um casamento, assim, para você escolher a pessoa certa. Você tem que testar, né? Você vai conhecer a pessoa, conhecer a família, olhar os vieses
a mentalidade dela, para saber se está mesmo alinhado. Você começa a namorar, eu falei isso com meu cunhado lá na praia, né? Falei, você começa a namorar, principalmente mulher, se o cara não fala de casamento, sai fora. Ele não vai querer nada sério com você, porque o namoro aí vem o noivado, é uma evolução pro casamento, né? Aí perguntar para ele que sociedade é igual casamento, né? Ele falou, não, é pior. Sociedade você não beija na boca. É verdade. Sociedade você não beija na boca. Então é muito mais complicado, muito mais complicado. Só que é isso, tem que ter respeito, tem que entender que o dinheiro é a consequência do trabalho duro e não é o ponto principal. É uma das coisas que eu falo muito, que para a sociedade dar certo, o dinheiro tem que ser a consequência. O foco principal é desenvolver o negócio, fazer o negócio dar certo. Certo. Cada um se coloca no lugar. E outra coisa, né, que o Danilo e a Ronilé trouxeram a respeito de sociedade, é a respeito de cada um saber as competências de cada um. Sim. E onde cada um é melhor, né? Danilo é mais essa parte de estrutural, engenharia, né? E a gente percebe que a Ronileia é mais a parte financeira, ela que organiza as contas, né? E como é importante esse equilíbrio. Mais lá na frente a gente vai falar também do programa do último que o Vitor teve aqui, ele falou muito bem sobre isso também, né? Sim, verdade. Sócios que se uniram e cada um cuida de um setor do evento e aí o evento dá certo. Então sociedade também é isso, saber as competências de cada um, porque você vai somar. Então cada um tem que ter algo ali para poder agregar na sociedade, né? É verdade. Tem a questão também que eu gostei muito desse episódio, foi a questão da inovação, né? Você chegar primeiro, quem chega primeiro bebe água fresca, né? Então eles chegaram com um negócio completamente, digamos assim, louco, mas que persistiram porque houve estudo, né? Dani já estudava esse mercado há anos, então ele sabia para onde esse mercado estava caminhando. Então ele não veio dando tiro no escuro também. Ele estudou, não, eu sei que isso vai dar certo. Pode não ser hoje, mas vamos começar agora. Vamos tentar, porque vai dar certo. É a tendência do mercado. Eu mesmo, na época eles abriram a empresa lá comigo, eu assustei. Quando o Danilo veio vou trabalhar com energia solar, eu olhava assim, velho, como? Meu avô tinha uma placa solar lá na roça. Só que era muito limitado, tinha uma bateria, era algo mais complexo e tal. Eu falei, como? Mas fui acompanhando, né? E chegou onde chegou, né? E é interessante quando eles relataram a história que eu no primeiro ano vendeu uma usina. Imagine o poder do propósito por trás desse empreendimento. Porque você sustentar uma empresa 1 ano sem fazer uma venda, mas acreditando que aquilo realmente seria uma revolução no mercado, isso que é o poder do propósito. E no segundo ano eles explodiram, né? Então, olha que como é importante a gente acreditar. Claro, você entender o mercado e saber que a questão de tempo, que era um produto novo, né? Assim, não era um produto novo no mercado, mas da forma que seria aplicada era nova, né? Então, eles sabiam que aquilo ia dar certo, porque eles sabiam do que aquilo ia gerar, a economia para as pessoas. Porque quando as pessoas começaram a enxergar a economia que eles teriam colocando uma usina solar, era impossível não dar certo. Agora tem um outro detalhe aí também que faz toda a diferença no negócio. Negócio não é produto. O negócio precisa ser formatado de uma maneira que venda. Então assim, se eu coloco uma empresa para vender placa solar, já vê, um monte de empresa aí vendendo. Agora, você tem que desenvolver um modelo de negócio diferente. Quando eles fizeram isso, eles começaram ali consórcio, eles que criaram a ideia de consórcio para energia solar. Você tem para carro, porque para não energia solar. Então, com isso... Eles falaram que foi o Ricardo Basco que deu essa ideia. Foi o Ricardo Basco que teve essa ideia. Com isso, ele desenvolveu um negócio diferente que fez crescer, ou seja, ele viabilizou as vendas através disso. O pessoal ainda estava com dificuldade de acreditar no negócio, colocar um dinheiro ali, e falou, não, vamos fazer dessa forma que vai dar certo. Tá? E uma coisa também que a gente percebe que é comum entre os empreendedores, eu trouxe aqui alguns insights da Ronileia, né? Ela falou que a respeito da visão 360 graus que você comentou no programa, né? Foi. Que realmente o empreendedor precisa diversificar, investir em novas frentes, criar possibilidades e não depender de uma única fonte de renda. Então hoje eles têm várias empresas e a gente percebe como essa visão 360 graus é importante na nossa vida, né? Em tudo, né? Perfeito. E assim,
Hoje a gente usa um termo diferente para essa visão 360 graus, chama ecossistema. Então não adianta, você quer crescer no negócio, quer ter um negócio milionário ou bilionário, você não pode focar só em um produto. Você tem que criar um ecossistema que um produto liga no outro, um negócio liga no outro para poder crescer e vai tudo jogando e fazendo o dinheiro movimentar dentro do ecossistema. Você pode observar que inúmeras empresas estão abrindo bancos digitais, fintechs. Por quê? Por que o Mercado Livre tem o banco digital dele? Por que a Amazon está abrindo banco digital? Por que o Magalu tem um banco digital? Para fazer o dinheiro circular dentro do ecossistema deles. Então, imagine o seguinte, você comprou através do banco, deposita seu dinheiro ali na conta do Mercado Livre, faz a compra no Mercado Livre, o dinheiro seu parado está dentro da conta do Mercado Livre, está trabalhando aquele dinheiro. Então, ele consegue trazer mais produtos, preços melhores e fazer uma linha de engajamento ali para tornar você dependente deles. O consumidor, no caso, né? Dependente deles. E tem um acesso a um dos bens mais preciosos de hoje em dia, que é a informação. Ele tem a informação financeira sua. Tem. Além dos dados que ele já tinha, agora ele tem também a informação financeira da sua capacidade de compra. Perfeito. Né? Então, veja como isso é importante, como eles pensam lá na frente. E pode olhar que esses grandes CEOs aí, esses grandes, igual o Elon Musk, todos eles têm um pezinho nas empresas, né? São sócios de alguma, né? Sim. E você falou disso, eu lembrei do Elon Musk, porque é um cara que hoje, o planejamento dele é ser o primeiro trilionário, né? Porque ele já é o mais rico do mundo, né? Mas eu acho que a fortuna pessoal, acho que ainda não é. Ele é o mais rico do mundo. Mas acho que ele não conseguiu ainda. Ele quer ser a primeira pessoa a ser, né, trilionária, né? Acho que é esse o objetivo. Ou é outro lá depois. Não, acho que é trilionária mesmo, é bilionário. É isso mesmo. Mas o que eu queria falar é o seguinte: você vê que ele tem essa visão de ecossistema. Quantas empresas do Elon Musk tem, né? São várias, não é uma só. Ele foi criando um ecossistema ao longo da vida e tudo ali meio entrelaçado uma com a outra, né? Você vê que tudo tem algo ali que se conecta. E a gente percebe isso, né? A importância de você conectar os seus investimentos. Né? E é um que é interdependente do outro, mas todos conversam entre si. Você falou um ponto que eu não tinha pensado muito nisso, mas é essencial. Porque, vamos lá, vou dar o exemplo do Mercado Livre, né? No Mercado Livre, a plataforma, o dono do Mercado Livre, ele já conhece o perfil de consumo de cada pessoa ali. Então ele sabe de quanto tempo compra, quando compra, forma de pagamento, entrega, se ela prefere frete grátis, se não prefere frete grátis, se prefere prazo para pagamento, ou se prefere desconto. Então ele já conhece esse perfil. Agora com o banco, acho que é o MELI que eles chamam, ele sabe agora a capacidade de pagamento, já sabe o perfil de consumo. Sabendo capacidade de pagamento, meu amigo, você vende qualquer coisa. Você já encaminha a propaganda do produto que você sabe que aquele cliente... Da forma que ele pode pagar. Ele pode pagar. Isso assim, é você personalizar ainda mais o seu marketing. Exato. Você faz um marketing individual. Isso os bots aí, as IAs fazem isso, né? Eles identificam o nosso perfil. E é interessante, se você deixar ativado, eu vou falar para quem não sabe, se você deixa ativado aí o microfone do seu celular, iPhone ou um Android, ele está captando. Então, não sei se você já passou por isso, você está conversando sobre um produto ou um serviço, aí de repente você pega o celular, aparece para você. Não é mágica, é porque as IAs aí estão a todo momento captando informações. Então, hoje é um dos bens mais preciosos que existe, é informação. Essas ligações que a gente recebe aí, que são um saco, né? Toda hora você está recebendo ligação aí desses telemarketing, é para conseguir informação. Por quê? Eles vendem isso por banco de dados. Se você é um bom recebedor de ligação, por exemplo, você recebeu, ouviu ali e tal, então já identificaram que você está suscetível a uma venda através do telemarketing. Aí eles vendem essa informação. Né? Então tudo é informação. E é interessante a questão do ecossistema também. Eu vou dar um exemplo aqui, que é possível perceber com o projeto dos negócios de Hugo, né? Ele tem a Comercial Araguaia, a distribuidora, aí tinha produtos que ele comprava, só que nem sempre a indústria tinha disponível, então entrava numa fila, demorava, que é a parte de telha, que é a parte de ferragem, né? Tal. E ele fez, não, eu vou montar minha própria indústria, então ele montou a indústria, então ele fabrica, ele vende no atacado e ele vende no varejo, então ele está criando ali também um ecossistema. Vamos lá na cerâmica. A cerâmica vende bloco, vende telhas, vende material bruto ali, né?
O cara está lançando um loteamento. Quem comprar o lote vai precisar construir. E para construir vai precisar de quê? De bloco e telha. Ou seja, com isso ele viabiliza as vendas da cerâmica também, com o loteamento. Então o negócio é isso. Aqui na Solar, tá, vão vender usinas para as empresas ou para as residências. O cara não passou no financiamento, a gente tem a RDX que vai também conseguir atender ele de qualquer jeito. E tem outras coisas por aí. Então o ecossistema ele é pensado para viabilizar as vendas dos negócios. Não, e você falou de Hugo aí, que foi um dos nossos convidados, a gente vai falar agora sobre ele, né? É um cara que trouxe vários ensinamentos pra gente, né? Um cara que começou a trabalhar aos 13 anos, foi emancipado, se eu não me engano, aos 16 ou 17 anos. A primeira empresa dele, que ele adquiriu, foi mais ou menos nessa época aí que ele foi emancipado, né? Que ele começou com a Araguaia. E ele trouxe vários insights pra gente aqui, falando a respeito de que como a visão empreendedora nasce, né, desde cedo. Às vezes a gente é que não deixa que ela cresça, né? É verdade. Mas ela tá ali. E ele teve essa visão. Ele um cara visionário, né? Que pensou lá na frente e hoje construiu uma empresa sólida aí, que é referência na Bahia inteira, né? Vende para a Bahia inteira, que é a Comercial Araguaia. Né? O cara que foi muito bom o programa com ele. Eu aprendi muito ali também, falando sobre equipe. Então assim, a gente precisa saber remunerar a equipe, a gente precisa reconhecer os valores da equipe também, então saber elogiar, saber escutar também as ideias, porque como eu falei, né, muitas vezes a gente fica engessado no nosso próprio pensamento e o funcionário que está ali no dia a dia consegue enxergar muito mais do que a gente. Agora a gente precisa dar oportunidade para ele falar, né? Eu lembro que ele falou assim, funcionário não é sorte, é construção diária, né? Você vai formando ali. Vai formando. Tem acho que só não dei sorte na contratação, não. Você pode ter conseguido uma pessoa boa, mas se você não ajudar na construção desse funcionário, esse colaborador seu no dia a dia, as coisas se perdem ao longo do caminho. Então, o empreendedor tem que pensar isso. A equipe está sempre em formação. Formação, perfeito. Não para. Por quê? A gente é diferente do que a gente foi ontem. Uhum. Cada dia a gente tem um problema diferente, lida com situações diferentes, o emocional está diferente. Isso, para uma empresa, impacta demais. Imagina um funcionário que não está bem. Ele vai render bem? Não vai. Então, a empresa tem que estar de olho nisso. Né, trazendo formas, fazendo treinamento, né, trazendo pessoas para fazer consultoria, um trabalho de equipe ali, de vez em quando reunir para trabalhar isso na equipe, porque aí você está construindo a sua equipe de sucesso, não é sorte, é construção. Né? É verdade. Tem uma coisa que a gente tem que pensar também, é que a equipe vai evoluindo, tá? Vai tomando treinamento, vai se aperfeiçoando, pode chegar um momento e que é natural que a pessoa cresça e queira empreender, queira sair do seu negócio. Ou seja, e a gente não deve ficar com raiva disso. Eu penso muito pelo contrário. Se a pessoa desenvolveu ali, cresceu, montou o próprio negócio, isso quer dizer que eu sei treinar minha equipe. Eu consigo fazer outro. Então eu não fico dependente. E tem que ser grato ao que a pessoa produziu ali, trabalhou, desenvolveu, porque foi aqui que ela aprendeu. A gente não pode querer engessar, prender a pessoa. Claro, fazer as ofertas ali para poder ficar mais tempo, ver como é que faz, mas chega um momento que o cara é fora da curva e fala, eu agradeço a oportunidade, mas agora o meu negócio é empreender. Dar o apoio para a pessoa crescer e que, quem sabe, não vira um sócio de um negócio ou começa a fazer negócios juntos ou cliente e tudo. Então a gente deve entender que funcionar também não é para sempre. Verdade, não tem que ficar com raiva, leva pro pessoal. Infelizmente tem pessoas que levam do lado pessoal, aprendeu comigo, agora vai montar uma loja. Gente, é aquilo, as pessoas têm o direito de evoluir, de crescer. E a gente, quando a gente entende isso, as coisas voltam pra gente também. Você não vai ter um concorrente, né? Você vai ter um parceiro ali que pode estar junto com você em outras frentes. Então é muito melhor você trabalhar isso. Você que está aí nos acompanhando, né? Esse é o Nexus Cast Retro. Estamos fazendo uma retrospectiva, né, dos programas que aconteceram até agora. Né? Já falamos de 7 convidados, agora vamos para o 8º, né, que é esse casal que veio revolucionar o ramo do entretenimento em piscinas, em diversão aquática aqui, que é nosso amigo Lu e Dai, né, do Oasis Park. Que empreendimento! Que realmente assim, é algo que só conhecendo para entender a dimensão desse empreendimento. É algo que a gente só vê
nessas cidades turísticas, cidades maiores. Guanambi é privilegiada em ter um empreendimento desse aqui perto, né? É no município de Candiba, mas está mais próximo daqui do que de Candiba, né? Então eles trouxeram muitos insights, inclusive um dos maiores que é acreditar, a gente já falou aqui várias vezes, né? Você vê que na verdade algo comum entre os empreendedores é acreditar no seu sonho, no seu propósito. Ninguém acreditou em Lu quando teve a ideia. Eles falaram que nem a própria Day. Ela falou, eu também fiquei um pé atrás, mas eu acredito nele. O legal é isso, né? Ela falou, eu não acreditava muito na ideia, mas eu acredito no meu esposo. E tá aí hoje, virou uma realidade, né? Que cresce cada vez mais, que é o Oasis Park. E é assim, a gente tem muito a aprender com eles, inclusive quando eles falaram a respeito da fé, como é importante. Eu até brinquei, né? Brinquei não, lembrei do Napoleão Hill, que ele dizia que ele fala, né? Nos ensinamentos dele, porque ele morreu, a pessoa, mas o ensinamento dele é vivo. Então, no livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala que nós temos 2 eus, o eu da fé e o eu do medo. Então, a gente que decide, né, qual eu a gente vai dar mais voz, porque os dois não estão sempre ali gritando na nossa mente. Não pense que um vai calar o outro, não se calam, mas a gente decide qual voz a gente decide ouvir. E quando a gente decide ouvir a voz da fé, que é aquela fé que faz a gente acreditar nos nossos projetos, nos nossos sonhos, uma fé que a gente não entende de onde vem de Deus, né? Mas quando a gente confia nessa fé, as coisas acontecem. E se eu te contar o que eu fiz no Eco Park lá em Arraial da Ajuda? Top demais aquele. O que eu fiz lá? Você fez o quê? Eu desci. Você quebrou o medo? Eu desci daquele tobogã grandão que você desce em pé. Já desci dele. Caramba! Eu falei, deixa eu descer nos dois menores, que também não é tão pequeno. Aí eu falei com o pessoal, vamos subir para descer da tirolesa, né? Só quando eu cheguei lá em cima, minha esposa falou, não, vou buscar Luiz e Carlos, nosso filho, né, para poder brincar em outros lugares lá. Eu falei, tá bom, eu vou subir na tirolesa. Cheguei lá em cima, não tinha pegado equipamento. Aí falou, não, cadê o equipamento? Eu falei, precisa, né, que pega? Falou, não, é lá embaixo. Eu falei, caramba, a fila é gigante para descer. Eu falei, já tô aqui, eu vou descer. Na hora que eu olhei aquele negócio, meu Deus do céu, eu só fechei o olho, cruzei e fui. Mas foi numa velocidade. Gente, para quem não sabe, né, o Ricardo ele revelou no programa que a Lu e o Dai estiveram aqui, que ele tem muito medo de altura, né, que não descer em toboágua, e aí a gente vê como é gostoso vencer o medo, né? Você não deixa de ter medo, né, Ricardo? Você não deixa de ter medo. Não, deixei não. Mas é você entender que você pode vencer seu medo. Não, e é interessante, eu falei com minha esposa na hora que eu desci, ela falou, não, mentira. Eu falei, desci, ela não viu, eu queria que ela tivesse visto. Mas quando eu desci lá embaixo, eu falei, uou! Parecia que eu era outra pessoa, uma pessoa que, decidida a fazer qualquer coisa. Falei, não, vamos subir de novo, vamos descer de novo. Mas a fila estava grande, aí eu falei, não vou não, porque eu vou brigar com meu menino agora. Mas foi bacana, viu? E isso trouxe é um novo sentimento, exato, né? Abre a nossa mente, né? Porque na verdade quando a gente vence o medo, é algo que estava ali meio que corroendo, né? Porque te fala assim, você não é capaz, você não consegue. E quando você rompe esse medo, você fala assim, olha, eu lutei tanto para não encarar esse medo, e quando eu encaro eu vejo que eu sou capaz de derrotá-lo, né? E a maioria dos medos são irreais, né? São criações da mente, porque não tem perigo você descer do toboágua, porque ele é seguro, mas a mente fala para você que não é, mas que aí é um medo irreal. A maioria das pessoas não empreendem por esse medo irreal. Medo de largar o emprego porque acha que ali é seguro. O que é seguro na vida, né? Então as pessoas levam mais em consideração o medo do que o vencer esse medo vai proporcionar na sua vida, a liberdade que isso vai proporcionar. Então parabéns por ter vencido o medo, que você vença outros medos na sua vida. Vamos de novo, agora eu tô preparado para ir no Oasis, viu? Que ele vai colocar aí agora, um novo brinquedo. Estou preparado para ir. Ele revelou que o próximo passo é interessante, é um insight, né? Que a gente vê que uma repetição, você vê que são algo que assim, já vai anotando aí, que se repete nos empreendedores. É a questão de sempre estar inovando. E eles revelaram aqui, né, que no parque eles têm um cronograma para sempre trazer uma atração nova. Por quê? A gente vai uma vez, é a mesma coisa, é legal. A segunda já não é novidade. A terceira você já perde um pouquinho do encanto. O mesmo lugar sendo maravilhoso é a mente. Isso é a mente humana que trabalha dessa forma. Então quando você tem algo novo a oferecer, você sempre vai estar querendo ir. Eles lançaram no mês de outubro, se eu não me engano, a piscina de ondas.
uma das maiores do Brasil, enorme, coisa mais linda. Então isso já é algo sensacional, mas daqui a alguns meses ou um ano eles já vão estar trazendo aí esse novo brinquedo, que é um novo toboágua, que é em cápsula, né, que desce muito mais rápido. E de cápsula eu acho que eu nunca desci em cápsula. Eu já desci daquele que é um buraco infinito, que tem lá no Rio, que aquele aquele é um teste para cardíaco. Você dá ajuda, ele é alto, mas o outro é 2 vezes mais do que aquele cara. Imagina aí. Mas é uma delícia, né? Não, mas deu medo na descida ali, aquela velocidade, parecia que não tem freio, né? Deu medo, mas quando eu saí revigorado, sabe? Eu falava com minha esposa que o meu maior medo é medo de altura. Que o dia que eu pular de paraquedas, eu não vou ter medo de mais nada na vida. Ainda não pulei de paraquedas, mas é uma meta que eu tenho aí. Não sei se eu vou ter coragem, mas eu acho que é uma meta de vida aí. E como você falou, a questão do medo, ele trava a gente para muitas coisas. Então, quando eu enfrentei essa barreira, quebrei esse medo, eu passei a observar os outros medos que eu tinha e virou irrelevante. Falei, pô, não tenho medo mais dessas coisas. Falei, eu não tenho medo mais dessas coisas. E coragem é isso, é você encarar o seu medo, né? É você bater o olhar de frente e falar assim, não, eu posso, eu consigo e eu vou vencer esse meu medo. Falando de Louis Dye, né? Eu queria lembrar ainda algo dos dois, né? Que eu acho muito importante, que é sempre, além de sempre entregar uma novidade, eles falaram que é sempre surpreender. Isso é não só nos brinquedos, mas no atendimento, no bom atendimento, né? Então, não adianta você ter uma melhor empresa, você tem um serviço que as pessoas precisam, mas você não faz aquilo bem feito, você não atende as pessoas da forma que elas devem ser atendidas, né? Encante com as pessoas com o seu atendimento. Então a gente vê que muitas empresas pecam, não porque ela tem um produto ruim, não, tem um produto bom, tem um serviço excelente, mas peca na hora de atender, de acolher as pessoas, de oferecer o melhor serviço, né? De apresentar aquele produto de uma maneira que as pessoas vão conquistar as pessoas. É o que eu tenho observado muito. Vamos lá, eu falei a questão de sorvete, claro que tem sorvetes deliciosos, tem outros mais ou menos, tal, mas é sorvete, digamos assim, é produto. Você vai comprar uma camiseta, cara, a camiseta é bonita, vestiu bem, tal, mas tem outra bonita também que veste bem, mais barata, sabe? Então nada está relacionado ao produto, está relacionado com como você vende aquele produto, qual o impacto que você está causando naquela pessoa. É igual a questão, eu postei um vídeo lá no Real falando sobre isso. Para empreender você precisa entender um problema, identificar um problema e solucionar aquele problema, tá? Então o produto em si, ele pouco importa. Se ele não solucionar o problema, ele não importa nada. Agora, se ele solucionou o problema e a forma que ele solucionou é outra história. Então, assim, a gente tem 2 microfones aqui, cada um para um perfil diferente, mas são 2 microfones. Então, a pessoa vai oferecer, eu quero comprar um microfone. Qual é o seu problema? O que você vai fazer com o microfone? Para saber se eu vou te oferecer esse. E que se tocar aqui. ou esse aqui, que serve para você fazer uma apresentação em campo e tal. Então, vai depender do problema que você está tendo para poder solucionar ele da melhor forma possível. E esse é o trabalho do empreendedor, né? Solucionar problemas. Exatamente. Então, se você tem uma ideia que soluciona o problema de várias pessoas, cara, você está bem na fita, viu? Então, você tem que colocar sua energia para isso. O que é que eu posso empreender, fazer para resolver o problema de várias pessoas? Quando você consegue isso, você pode ter certeza que está a meio caminho do sucesso, porque a vida do empreendedor é isso. Quem soluciona mais problemas tem mais sucesso. É simples assim, né? Exato. Aí vamos voltando aqui sobre o Oasis Park. Por que foi uma grande sacada? A praia mais próxima da gente aqui está em torno de 600 quilômetros, né? Sim. Ilhéus ali. É muito longe. É muito longe. O que a gente tem aqui tem os clubes sociais com a piscina normal, piscina quadrada. Só, você pula ali dentro, tal, tem um barzinho ali, você toma uma cervejinha, toma alguma coisa, come uma coisinha diferente, mas não tem aquela experiência. Pô, eu quero ir para uma praia, eu quero ir para um oásis, eu quero um pouquinho de natureza. Não tem. Então, com a chegada do Oasis Park, teve essa mudança. Então, assim, a gente é como se a gente tivesse uma praia aqui.
Verdade. A gente tem uns restaurantes para a gente poder passar o dia lá, para poder ficar. Tem piscina de onda, tem toda a parte de diversão. Então você se diverte, você passa o dia inteiro, fica feliz. Aí voltando para a região, qual é o impacto social que causou? A diversão das pessoas. Tem que pagar, lógico, tem custo, né? Então assim, ali tem um impacto social. As vans levam as pessoas para lá. Eu não sei quem foi, mas eu vi num outdoor aí, fizeram um evento social levando várias crianças carentes para lá. Eu não sei quem foi que fez, eu vi um outdoor. Então, é um impacto social que isso causa diversão, gira a economia, já não sei quantos, acho que 70, 80 empregos lá durante o dia de movimento. E as pessoas que vêm de fora acabam vindo para a cidade consumir nossos produtos. Passou ali no Asis Park, mas eu moro longe, não vou pegar o ônibus de volta no mesmo dia, vamos ficar no hotel por aqui. Já fica no hotel, já vai nos restaurantes, já vai nos bares noturnos, que lá não funciona à noite. Já vai nas lojas comprar roupa de banho, sabe? Movimenta tudo isso. O Jaime Bastos, que ele trouxe algo também extraordinário aqui para nossa região, que também veio solucionar um problema. Ele veio falando ali, né, que era um público que não estava sendo assistido, estava desassistido na nossa região. O público queria morar mais no centro da cidade, mas em um padrão classe média, né? Um padrão médio ali, classe média alta. Então ele trouxe um empreendimento focado nesse público e desenvolveu esse ramo, né? Aí o bacana que ele disse, né, que no início ele enfrentou muita desconfiança, né? Porque é um empreendimento novo, um edifício desse de alto padrão, então é difícil convencer na planta ainda. E que ele fez uma pesquisa e a pesquisa falou não faça. Não faça. Mas ele acreditou no potencial da cidade, porque ele conhece, ele é daqui, a família é daqui. E ele começou mesmo vendendo apenas 15% do empreendimento, o recomendado era 30%, né? Ele apenas com 15%, ele falou, não, eu vou começar a construir para as pessoas entenderem que o projeto vai sair do papel e aí sim as vendas vão começar. E aí ele acreditou, né? Ele acreditou que a diferença no projeto. Ele falou que ele colocava pastinha com o modelo, o Booking, né? O Booking embaixo do braço e as vendas começaram a sair e foi um sucesso de vendas e agora já está no segundo empreendimento que é o MIT empresarial. Exatamente, que é um padrão também diferente. A gente vê, tem vários prédios surgindo na cidade. Isso é um avanço, né, para a nossa região, para a nossa cidade aqui. Agora, realmente precisava de algo que pensasse não só em criar salas comerciais, mas sim focado também em ter uma elegância, que a gente gosta disso, né? A gente gosta de algo elegante, algo instagramável e diferenciado, com mais do que salas comerciais. E tem o rooftop, tem esses detalhes aí, né? Tem um ditado popular que a gente come primeiro com os olhos, né? E é pura verdade, é o que encanta. Às vezes o alimento não é nem tão gostoso, mas a apresentação dele é tão perfeita, tão bonita que parece até que melhora o sabor, né? Então ele soube fazer isso, soube encantar as pessoas e como ele acreditou no primeiro projeto que é do Urban, quando ele lançou o Meet, as pessoas já viram que era confiável, então ele vendeu no lançamento ali, vendeu mais 50%, ele falou aqui, né? Então veja a importância de acreditar no seu projeto, né? Acreditar naquilo, no seu sonho. E tem outra coisa que ele revelou lá, né? Que ele copiou o Vitacom. Vocês conhecem os empreendimentos da Vitacom? Que a parte de hotelaria ali é administrada pela Housey, que usa aquelas cores rosas. A Vitacom, ele lança empreendimentos e estúdios em São Paulo, nas melhores áreas de São Paulo, a área nobre de São Paulo, com preços acessíveis, mas são estúdios, são pequenos, poucos, 24 metros quadrados, e a estratégia dele de divulgação é, quando na época que estava lançando, todo o Big Brother que ia saindo da casa, né, do BBB, ia pousar no estúdio da Vitacom. Então fazia foto, tinha um urso gigante, rosa, que é aquela cor que ele usa, que atrai muito bem a visibilidade, a visão nossa, né? Sim. Que a gente come com os olhos. E ele falou que realmente ele copiou da Vitacom. E ele foi sincero em falar isso e arriscado, porque é alto padrão, né? Aí se trazer aquele alto padrão para Guanambi, ele foi extremamente... Aí entra uma dica, né? Ele falou copiar, mas até eu acho que eu comentei sobre isso, na verdade é modelar, né? Modelar, exato. Adaptar, né? Adaptar. Por que a gente fala modelar?
Porque você quer algo, você, por exemplo, vou dar um exemplo no fitness, você quer ser uma Graciane Barbosa. Não precisa comer aquele tanto de ovo, não. Mas como é que Graciane chegou naquele corpo? Há quantos anos ela malha? Não foi por causa do ovo, foi muitos anos de musculação. Não importa se ela usou alguma coisa a mais, não importa. Mas o importante é que ela tem muitos anos malhando, é muito mesmo. E malhando várias horas por dia. Quantas horas você malha? Então, se você quer ter um corpo bem definido, você vai modelar pessoas que têm um corpo bem definido e vai modelar também o tempo de empenho para chegar ali, né? Então você vai chegar, um dia você chega, não vai ser igual porque ninguém é igual a ninguém. Então nos empreendimentos é assim, você quer montar uma empresa, procure pessoas daquele ramo, veja o que eles fizeram, modele o caminho, faça um estudo de caso. É isso, é estudar, modelar é isso. Você vai estudar, agora você vai colocar com o seu jeito. Você pode errar com o erro você pode acertar com o erro dos outros, né? Tem muita gente errando. Então você vai pegar o exemplo de quem já fez, que já bateu cabeça, já teve dificuldade e seguir com a chance de errar muito menor. Eu achei interessante porque realmente é o mesmo padrão. Claro, ele modelou, ele trouxe aquelas cores que chamam a atenção, que eu acho que contribui para vender. E eu gostei também que ele não fez aquele caixote. Cara, que acho que é horrível. O cara só pega, em vez de usar 100% da área do terreno, o pessoal tem usado 110%, né? Usa da calçada. Ele não, ele usou 50% para poder fazer a torre e o restante ele fez a área de vaga de estacionamento, e isso chama a atenção, que não, estacionamento é marketing. Sim. Estacionamento é marketing. E assim, uma outra coisa que ele falou também, vai para quem quer empreender no ramo aí da construção, é conhecer das leis imobiliárias, sabe como funciona a incorporação imobiliária, e você vai te ajudar a economizar e muito. Ele falou durante o programa o tanto que ele economizou em tributos. Sim. Por ele entender das leis, saber como funciona, né? Ele falou inclusive que ele foi na prefeitura, acho que se não me engano foi na prefeitura, chegou lá, o cara queria colocar um imposto altíssimo dele, ele falou, não é assim que funciona, a lei é assim. Uhum. E só aí ele economizou muito dinheiro, né? Então Exato. A importância de conhecer as leis daquilo que você pretende empreender, né? Do negócio. Então é muito importante. Então é entender daquilo que você quer empreender. E agora a gente vai para o último programa, né, o anterior, né, com Exatamente. Nosso amigo Vitor Boa Sorte. Caramba, e quantos insights ele trouxe ali. Eu acho que todos foram excelentes, muitos insights. Agora, o Vitor trouxe vários pontos que o ramo de evento pode ensinar para qualquer empresa. Que é aquela parte, né, de primeiro, sociedade, né? Como é que foi a questão da sociedade que ele estava falando lá? Foi bacana demais, né, que ele falou, né, que antes é interessante como você conhece, muda a sua visão. Ele também tinha uma visão meio assim de que quem criava, quem fazia eventos eram tudo inimigos. E depois de uma viagem que ele teve a oportunidade de conviver com essas pessoas ali, ele viu que não, que a maioria são sócios. E aí o Ed Show chamou ele para a sociedade, depois de ter feito 2 shows separados por poucos dias, né? Uhum. E decidiram unir as forças, e hoje aí tá ele e também o Ed Show e o New Entretenimento. Então uniram as forças e trouxeram esse mega show aí com o Henrique Juliano, que é uma das atrações, as maiores atrações do Brasil hoje em dia. Conseguiram trazer isso para Guanambi, lotar aquele espaço Brasil. Mas por quê? Para entenderem que juntos são mais fortes. Exatamente. Você disse, né? É melhor 10% de 100 do que 100% de nada. Exatamente. E ele trouxe aí a questão da sociedade também, que cada um cuidando de um setor, todos focados no projeto ao invés do dinheiro. Tá? Ainda mais esse ramo, né, que pode dar certo, mas pode muito bem dar errado. Vai que uma chuva, tantas coisas podem acontecer. Igual teve a questão recente lá em São Paulo do metanol, que impactou o ramo de bebidas e tal. Tem a época aí que ele citou lá no início, que ele começou a mexer com o show da Amado Batista, que teve greve da polícia. Cara, então tanta coisa que contribui para o negócio não dar certo, que você tem que ser persistente, acreditar e focar no projeto primeiro, e o dinheiro vem como consequência disso, né? E uma coisa que ele falou, né, é a questão disso, de estar preparado para o pior. A chance de acontecer algo errado no entretenimento, em show, são muitas vertentes, né? Muita coisa pode acontecer. E você falou aí do show de Amado Batista, ele teve um enorme prejuízo no primeiro show, mas aí ele decidiu honrar como show, realizou o show mesmo para pouca gente, pagou o prejuízo, mas ele ganhou em credibilidade. É por isso que as pessoas hoje compram os eventos do Vitor, porque sabe que vai acontecer. Ele não vai só se for uma catástrofe natural, aconteceu, né, que algo alheio
aquilo que compete a ele, né? Mas a gente percebe, isso é para todas as áreas. Credibilidade é melhor que dinheiro. Se você tem crédito, as pessoas confiam em você. Quando você precisar do que for, você vai conseguir, né? Então, acho que é um dos maiores insights que a gente teve aqui durante todos os programas, né? E que você percebe em todos os entrevistados que teve aqui, essa questão da credibilidade. Todos eles são pessoas que gozam de credibilidade em Guanambi, região, né? Que teve empresários de outros lugares. Então, você que quer empreender, né? Anote esse insight. Faça de tudo para você ser uma pessoa que as pessoas confiem, né? E aí sim, isso aí vai dar meio caminho andado para seu empreendimento dar certo. E a gente traz aqui sempre esses insights para ajudar as pessoas que estão aí, né, começando ou que já estão empreendendo e querem melhorar, a entender um pouco mais como dar o segundo passo, né? Teve outro ponto ali que Jaime falou disso, ele falou também, que é a parte da legalidade. Então, vai montar um evento, você precisa das RT, você precisa pagar o alvará, precisa do corpo de bombeiros. Você vai montar empreendimento, você também precisa do corpo de bombeiros, precisa de um engenheiro. Você vê, lá nos prédios tem engenheiro o dia inteiro, todos os dias. Então, o engenheiro está acompanhando a obra o tempo inteiro. E em alguns empreendimentos, você vê que na cidade, o cara só paga o engenheiro só para assinar e não tem ninguém acompanhando a obra. Já também é engenheiro, que também ele é o responsável técnico da obra. Então, além dele, tem outro engenheiro também. Tem arquiteto, tem técnico de segurança de trabalho. Então, tem toda uma equipe preparada ali. Tem o departamento jurídico. Ele está preocupado em registrar a carteira de todo mundo. Aqui no evento também, que Vitor falou a mesma coisa. Tem que correr atrás de toda a burocracia para o negócio funcionar e funcionar com credibilidade, com respaldo, com organização. E não fazer as coisas nas coxas, que isso pode gerar um grande impacto. Você paga o prejuízo depois, né? Porque não tem jeito. Uma hora alguém vai pagar o prejuízo. E assim a gente vai chegando ao final de mais um Nexus Cast. Passou rápido, né? Fiz uma retrospectiva resumida. Espero que você tenha anotado todos os insights. Mas se não anotou, não tem problema. É só voltar aí. Quem está acompanhando pelo YouTube, é só voltar o vídeo, pegar aquele trechinho que você quer anotar aí, copiar. A gente agradece. Na próxima semana vamos ter aqui com o Rafael Zílio, Rafael Zílio da academia. Cara, vai ser top demais também. Vai contar um pouco da história dele, sobre aquele empreendimento que muitos viram também como uma loucura, né? E hoje o sucesso, pessoal, hoje é um sucesso. O pessoal tira o chapéu para ele, né? Então, gente, lembrando, ative o modo Nexus Cast. Vem com a gente, vem para o universo do empreendedorismo. Um abraço para você, Deus te abençoe seus sonhos, seus projetos aí, a sua ceia natalina, seu final de ano. Deus abençoe muito e a gente se vê no próximo Nexus Cast. Valeu, Ricardo! Valeu! Eu quero finalizar com um pequeno resumo de tudo que a gente viu aqui. Para se ter sucesso em qualquer negócio, precisamos de 3 fatores: visão, credibilidade e visibilidade. Isso ficou nítido em todos os episódios e vocês vão observar que nos próximos episódios eles irão se repetir. Então, Feliz Natal a todos, fiquem com Deus, até o próximo Nexus Cast.